nós que aqui ficamos, meus queridos, vamos abrir nossa Bíblia no Evangelho de Marcos, capítulo 1, a partir do verso de número 29. Evangelho de Marcos, capítulo 1, a partir do verso de número 29. Nosso texto vai do verso 29 ao 34. É uma pequena porção aqui do Evangelho, mas eu peço que você se atente à leitura, que você possa ler nesse momento com atenção, com dedicação, com fé, a palavra do Senhor. Diz assim: E saindo da sinagoga foram com Tiago e João para a casa de Simão e André. A sogra de Simão estava de cama, com febre, e logo deram essa notícia a Jesus. Então, aproximando-se, Jesus pegou na mão dela e fez com que ela se levantasse. A febre a deixou, e ela passou a servi-los. À tarde, depois do pôr do sol, trouxeram a Jesus todos os enfermos e endemoniados. Toda a cidade estava reunida à porta da casa. E ele curou muitos que se achavam doentes de todo tipo de enfermidades. Também expulsou muitos demônios, não lhes permitindo que falassem, porque sabiam quem ele era. Somente até aí a leitura. Vamos orar mais uma vez. Feche seus olhos. Ore por mim, que o Senhor possa me usar como instrumento nas mãos dele. Deus santo e amado, nós damos graças ao Senhor pela tua palavra que foi lida e será, Deus, ó Pai, exposta, aplicada nesse momento. Fala conosco, Deus, através dela. E santo Deus, que o Senhor possa me usar e me capacitar, Deus, ó Pai, para que eu seja somente um instrumento, que eu não fale de mim, mas fale do Senhor. Que o Senhor, ó Pai, possa, de fato, Senhor Deus, ó Pai, vir aos nossos corações, mediante a ação do Teu Santo Espírito, e trazer essa palavra aos nossos entendimentos, aplicá-la ao nosso coração, para que ela frutifique para a Tua glória. Oramos em nome de Jesus. Amém e amém. Nós estamos dando sequência à nossa série no Evangelho de Marcos. E hoje nós estamos na nossa 5ª mensagem dentro desse Evangelho. E nós ainda estamos no capítulo 1 ainda. Mas como eu disse, nós vamos devagar. Há muita coisa para aprendermos aqui. E dentro desse texto, o tema que eu proponho para a nossa meditação essa noite, meditação e estudo essa noite, é transformação e serviço. É o que nós vamos ver no texto. Transformação, pessoas sendo transformadas, e o serviço ao nosso Deus. O serviço ao nosso Redentor. Na última mensagem, nós vimos o episódio em que Jesus Cristo, estando em uma sinagoga na cidade de Cafarnaum, ele transforma ali a vida de um homem que estava possuído por um espírito imundo. É o que o contexto anterior nos diz. Foi o texto que nós lemos na nossa última mensagem. O momento em que a autoridade messiânica, ela foi demonstrada, tanto no ensino, como no poder do Senhor Jesus. As pessoas se admiraram com o ensino de Jesus. E as pessoas também se admiraram com o poder de Jesus, ali nessa ocasião. O nosso texto segue, onde nós vamos perceber um pouco mais sobre a sua autoridade, bem como o amor e o chamado do Senhor Jesus para as nossas vidas. Veremos isso em 4 momentos durante a nossa exposição. E após esses 4 momentos, eu gostaria de observar com você 2 verdades muito importantes para as nossas vidas, que o texto traz para a gente como aplicação. 4 momentos e depois 2 verdades muito importantes, que vão falar sobre a completude, a perfeição da ação de Cristo e sobre o seu sublime chamado para as nossas vidas. É sobre isso que nós vamos
ver esta noite dentro da nossa exposição. E eu peço que você volte aí os seus olhos para o texto e acompanhe a leitura à medida que o texto vai sendo exposto. Verso de número 29, nós vamos ter aí o pano de fundo da nossa mensagem, o pano de fundo do nosso sermão, da história que acontece. O nosso texto se inicia com a informação de que após todo o evento da sinagoga, lembre-se, Jesus estava lá ensinando e fez um grande milagre já nesse dia, era dia de sábado, nós estamos lendo aqui um momento de sábado, e já nesse dia Jesus esteve na sinagoga, ensinou na sinagoga, fez ali um grande milagre, e o texto então diz que eles saíram da sinagoga e foram para a casa de Simão e André. É isso que o nosso texto, ele aponta aqui para nós, logo no verso de número 29. O texto continua dizendo que ele, Jesus, Tiago, João, Pedro, vão até a casa de Pedro, de Simão. Há um comentarista, James R. Edwards, que ele diz algo interessante. Ele é um grande estudioso do Novo Testamento, e ele vai dizer que é bem provável que a casa de Pedro ficava a poucos metros da sinagoga. É bem provável. Caso você consiga um dia visitar essa região, a região aqui de Cafarnaum, diz ele que perto de onde ficava a sinagoga há ali uma construção que possivelmente, apesar das reformas que foram feitas ali naquele local, possivelmente essa construção seja a casa de Pedro. Então, bem provável que Pedro morava ali. Então, eles saíram da sinagoga e foram, então, para sua casa. Verso de número 30, o texto continua. Nós vamos ver a cura da sogra de Pedro, é o que o texto nos apresenta. Ele, continuando a narrativa, Marcos nos informa que a sogra de Pedro estava doente, com febre, dentro da casa. E as pessoas falam isso para Jesus, levam essa notícia até o Senhor Jesus. E há duas informações aqui nesse texto que são importantes para nós aqui. A primeira informação é: Pedro era casado, tinha uma sogra. E aqui a gente já vê o primeiro relato no Novo Testamento de uma sogra dando trabalho. É a primeira vez que é narrado aqui para nós um episódio como esse. Então, a sogra de Pedro estava doente lá dentro da casa, da sua casa, do seu lar. A segunda informação aqui importante para nós é com respeito a esta febre. Interessante isso. O termo que foi traduzido aqui para febre, ele é muito pouco usado no Novo Testamento, muito pouco. Nós temos esse momento em que ele é usado. Nós temos em João 4,52, que esse termo também é usado. E nós temos em Atos 28,8, lugar onde esse termo também é usado. São poucos momentos no Novo Testamento. Na época em que esse fato acontece, na época em que esse texto está sendo narrado e descrevendo, na tradição rabínica, as febres são frequentemente atribuídas à punição divina. É como se fosse um ato de punição de Deus para com uma pessoa. Então essa pessoa ficava acometida de febre. Assim era a interpretação da febre nos tempos de Jesus. Às vezes também a febre era associada, dentro da tradição rabínica, à possessão demoníaca. Também era associada. Marcos não nos deixa muitas pistas aqui. Que febre era essa? Era uma infecção? Ela estava gripada? Estava passando por alguma coisa? Ou era algo de cunho espiritual, como era a tradição aqui dos rabinos, perdão? Mas apesar de Marcos não nos trazer muitas informações, Lucas traz. Lucas 4:39. Ele traz uma informação a mais sobre esta febre. Veja o que ele diz: inclinando-se para ela, Jesus repreendeu a febre, e esta a deixou. E imediatamente ela se levantou e passou a servi-los. Perceba, Lucas colocou um pequeno, porém cheio de significado, detalhe
antes da palavra febre. O Senhor Jesus não curou ela da febre. O Senhor Jesus repreendeu a febre que estava nela. E a febre, então, imediatamente saiu dessa mulher. Ela se levanta e passa a servi-los. O que nos parece aqui? Não estou afirmando nada, mas nos parece que Lucas identifica esse milagre como um tipo de exorcismo, onde o Senhor Jesus repreende a febre dessa mulher. Onde o Senhor Jesus não simplesmente cura, mas repreende a sua febre. É o que o texto, então, nos parece dizer que, bem provável, ou pode ser que essa febre seja, sim, de cunho espiritual. Mas o texto continua. Verso de número 31, vai nos dizer, então, que essa mulher, depois de o Senhor Jesus se aproximar dela, pegar na mão dela, levantar essa mulher, a febre a deixou e ela passou a servi-los. Nós vamos perceber essa mulher, então, servindo aos demais ali naquele local. Marcos, então, com a sua agilidade, que é peculiar dele, né? Ele é muito ágil, muito dinâmico, ao invés de discutir aqui a natureza da febre dessa mulher, falar que Jesus repreendeu ou não, ele vai direto ao ponto. Como eu disse, Marcos vai direto. Ele não enrola muito nos seus escritos. Então ele já enfatiza aqui a total suficiência de Jesus como curador dessa mulher. Não há feitiços, não há encantamentos típicos dos prodígios dos helenistas da época, onde eles faziam todo um espetáculo, toda uma algazarra para curar uma pessoa ou simular a cura de alguém. Em vez disso, ao ouvir sobre a febre, o texto vai nos dizer que Jesus foi até a sogra de Pedro, pegou na sua mão e ajudou essa mulher a se levantar. Simplesmente um ato soberano e que demonstra a suficiência do Senhor Jesus ao curar esta mulher. Simplesmente um ato soberano de autoridade, de poder do Senhor Jesus. Onde rituais não são necessários, onde palavras de impacto não são necessárias, onde não é necessário que se faça com que aqueles espectadores fiquem admirados com a forma, com todo o manejo do Senhor Jesus. Não, um ato do seu poder. O grego, aqui na língua grega, ele coloca este verbo, ajudou-a a levantar-se, de uma forma muito interessante. Porque na língua grega, o sentido, na verdade, ele enfatiza, dentro do original, a total e exclusiva ação do Senhor Jesus. Não houve cooperação de ninguém ali. Não houve cooperação da sogra. Não houve cooperação de Pedro, não houve cooperação de André, não houve cooperação de Tiago, não houve cooperação de ninguém. Foi o Senhor Jesus. A língua grega, ela enfatiza a total e exclusiva ação de Jesus, cujo toque pessoal e compaixão restauram a saúde da mulher enferma. Restauram-na totalmente. E com a mesma agilidade em que a febre sai dessa mulher, o texto diz que ela passou a servi-los. Com a mesma agilidade. Veja o que o texto nos informa. A febre a deixou e ela passou a servi-los. Outros evangelistas vão dizer, como nós lemos aqui em Lucas, vai dizer que ela imediatamente se levantou e passou a servir. Imediatamente. Assim que ela foi restabelecida. Que nos demonstra aqui, queridos, que servir é o caminho de Jesus e daqueles que o acompanham. Serviço é o caminho do Senhor Jesus. E serviço é o caminho daqueles que acompanham o Senhor Jesus. Servir. E, portanto, descreve aqui agora o serviço como uma característica essencial do reino de Deus, que Jesus apresenta e exemplifica. Para Marcos, a resposta adequada de alguém que foi tocado por Jesus é servir.
é servir. E aqui serviu a eles, ou seja, a Irmandade Cristã, o povo de Deus, aqueles que são do Senhor. Ela se dispôs imediatamente ao serviço. E o texto continua, verso 32 até o verso de número 34. Perceba, a notícia se espalha. As informações do que estava acontecendo ali em Cafarnaum, naquele sábado, se espalharam pela cidade. Um endemoniado na sinagoga. Agora a sogra de Pedro. Então o texto vai dizer que a compaixão que Jesus demonstrou para com a sogra de Pedro, agora se estende às multidões. Pedro agora, o sábado, aqui se torna um sábado de casa cheia para Pedro e André. Mas é interessante que o texto vai nos dizer que à tarde, depois do pôr do sol, trouxeram a Jesus todos os enfermos e endemoniados. Aqui fica um detalhe sobre a tradição judaica. À tarde, o anoitecer para o judeu, ele acontece em 2 momentos. Ele acontece em um momento às 3 horas da tarde e um outro momento ali próximo às 6 horas da tarde, que é o momento, o horário do pôr do sol. E o sábado judaico, ele se estende do pôr do sol da sexta-feira até o pôr do sol do sábado. Então perceba, dentro da tradição, o judeu, do pôr do sol da sexta até o pôr do sol do sábado, eles não podiam viajar, eles não podiam fazer nada, eles tinham que se dedicar à casa, tinham que se dedicar à família e tinham que se dedicar ao culto ao Senhor, à sinagoga. Então eles não podiam fazer mais nada além disso. Perceba então que Cafarnaum, como uma boa cidade de judeus, esses judeus então eles vão até a casa de Pedro ao pôr do sol. Agora está todo mundo autorizado. Vamos lá, porque a notícia é que há ali alguém curando, fazendo grandes sinais. Com o avançar da notícia, enfermos, endemoniados aparecem lá. E eles foram curados. Diz o texto que toda sorte de enfermidades, muitos que estavam endemoniados foram ali purificados. Marcos, mais uma vez, menciona demônios e exorcismos. Aliás, durante a primeira metade do Evangelho de Marcos, nós vamos ver isso várias vezes. Várias e várias. Ele vai retratar inúmeros outros embates do Senhor Jesus com espíritos malignos. Várias vezes nós já estamos no segundo. E isto é algo importante, porque o Messias iria de fato confrontar os poderes das trevas. É o que os profetas dizem sobre ele. É algo que foi predito pelo povo do Antigo Testamento, pelos profetas. Porém, algo que nos chama a atenção é o silêncio aqui ordenado aos demônios. Pelo menos me chama a atenção. Porque o Senhor Jesus, o texto nos mostra que ele expulsa muitos demônios e não lhes permite que falassem. Ele não lhes permite. É interessante aqui, porque fica para nós algumas perguntas aqui. Fica para nós algumas indagações. O porquê Jesus faz isso? Porque ele não permite que os demônios venham falar? Porque ele não permite que os demônios venham espalhar? Jesus não deixa os demônios falarem porque sabiam quem ele era. É o que o texto diz. A ordem para silenciar toca em um dos pontos talvez mais controversos do Evangelho. Há muitas controvérsias aqui. Porque Jesus aparentemente trabalha em conflito consigo mesmo ao proibir que os curados o tornem conhecido. Por que ele faz isso? Não parece que ele está trabalhando contra ele? Ou a ordem para silenciar parece frustrar a publicação do reino de Deus para o qual ele veio. Não parece? Peraí, se a intenção é que a mensagem do reino se espalhe, peraí, Jesus, não pode mandar o povo ficar calado. Porque perceba, não são só demônios que são silenciados. Por vários momentos o Senhor Jesus cura pessoas e orienta essas pessoas, olha, não diga nada.
Não fale nada. Várias vezes. São controvérsias. A explicação aqui, para a gente entender, ela exige de nós 3 componentes importantes aqui. 3 pontos importantes que nós precisamos entender para compreender o porquê Jesus ordena com que o povo não fale, nem que os demônios aqui falassem também. A primeira é uma conotação militar. Perceba, o termo Messias, para os judeus, está intimamente relacionado com um tipo de libertador militar. Intimamente. Então perceba, qualquer menção a uma atividade messiânica causaria uma impressão errada de Jesus. Causaria uma impressão errada. Espera aí, Messias, libertação, domínio do Império Romano, opa! Vamos espalhar isso. Perceba, então, qualquer menção à atividade messiânica também provocaria uma rápida intervenção do Império Romano naquela época. Esse é um dos motivos que a atividade messiânica do Senhor Jesus precisava, pelo menos por enquanto, ficar em silêncio. Além do que, Jesus não iria permitir que demônios, inimigos do reino, propagassem alguma mensagem sobre ele. Ele não ia permitir. Segundo, o perfil do servo do Senhor. E aqui talvez é o ponto principal. Jesus conscientemente, queridos, molda seu ministério. O ministério do Senhor Jesus não é aleatório. Ele não simplesmente resolve aos 30 anos sair de casa e seja o que Deus quiser. Não. É consciente. É consciente. Ele molda conscientemente o seu ministério. O servo é definido pela restrição e pela humildade. Mais cedo no nosso culto, nós lemos um trecho do profeta Isaías, capítulo 49. Lá a partir do verso de número 8. Mas eu gostaria de ler com você agora do verso 1 ao 6. Veja o que nos diz o texto. Profeta Isaías, 49, verso 1 ao 6. Veja lá. Escutem terras do mar, e vocês, povos de longe, prestem atenção. O Senhor me chamou desde o meu nascimento. Desde o ventre de minha mãe fez menção do meu nome. Ele fez a minha boca como uma espada aguda. Na sombra da sua mão me escondeu. Ele fez de mim uma flecha polida e me guardou na sua aljava. E me disse, você é o meu servo, você é Israel, por meio de quem hei de ser glorificado. Mas eu disse, tenho trabalhado em vão, gastei as minhas forças por nada e à toa. Todavia o meu direito está diante do Senhor, a minha recompensa está diante do meu Deus. Mas agora diz o Senhor, que me formou desde o ventre para ser seu servo, para trazer Jacó de volta a reunir Israel a ele. Porque sou glorificado diante do Senhor, e o meu Deus é a minha força. Sim, ele diz, para você é muito pouco ser o meu servo, para restaurar as tribos de Jacó, e trazer de volta o remanescente de Israel. Farei também com que você seja uma luz para os gentios, para que você seja a minha salvação até os confins da terra. Você percebeu na leitura na liturgia que esse texto fala sobre o Messias, fala sobre o Senhor Jesus. Ele é o servo do Senhor aqui mencionado no texto. Ele é aquele que tem a espada aguda. Ele é aquele que é uma flecha polida. É Ele é o Senhor. Embora o servo, aqui na nossa profecia, sinta que trabalhou sem proveito e gastou suas forças em vão, veja o que Deus garante a ele. Deus garante que ele será uma luz para os gentios, uma luz para as nações. A destreza da mensagem do servo ele fez a minha boca como uma espada aguda, uma espada afiada. E o alcance de sua influência ele me fez como uma flecha polida.
porém, estão ocultos. Na sombra de sua mão ele me escondeu. Ele me ocultou na sua aljava. Perceba que a profecia sobre o servo do Senhor é uma profecia que fala, sim, sobre humildade. E fala, sim, sobre restrição. Sobre estar oculto. Sobre o tempo certo de se revelar. E o texto que nós lemos diz justamente isso, a partir do verso de número 8. Que quando chegou o momento, aí sim ele aparece como o mediador da aliança. Aí sim. Perceba, a ocultação, ela é um elemento definidor do servo do Senhor. É um elemento definidor. Por isso o Senhor Jesus vai dizer várias vezes, não digam nada. Não digam nada. Mas nós temos também o terceiro elemento, lembra lá? Que é o propósito cristológico. Até a consumação da obra de Jesus na cruz, todas as especulações sobre ele são prematuras. Todas. Até a consumação da obra do Senhor Jesus. Qualquer especulação sobre ele é prematura. Qualquer uma. É incompleta. Somente na cruz Jesus pode ser conhecido corretamente por quem ele é. Até a confissão do centurião ali na cruz, Marcos vai narrar ela lá no capítulo 15, verso 39. Até aquela confissão, quando o centurião então olha para Cristo e confessa, dizendo que ele é então verdadeiramente o Filho de Deus, até aquele momento, todas as declarações sobre Jesus, e especialmente aquelas vindas da rebelião, são prematuras, são incompletas. Assim, os motivos estratégicos, tipológicos, cristológicos, na história de Marcos, se unem na ordem de Jesus para se silenciar. Não diga nada. Há razões para isso. Eles ainda vão ver quem eu sou ainda de fato. Eles ainda vão perceber quem de fato eu sou. Meus queridos, quantas informações maravilhosas nós temos nesse texto. Nós estamos diante de um texto que, apesar de breve, é riquíssimo. Inúmeros detalhes nós vimos aqui. Quantas e maravilhosas verdades nos são apresentadas nessas ações do Senhor Jesus. O seu poder, a sua autoridade, a supremacia de Cristo. São pontos marcantes no Evangelho de Marcos. Marcantes. Marcos demonstra que a obra do Senhor Jesus é completa. O que foi por ele iniciado, será por ele mesmo completado também. É o que Marcos nos ensina aqui. Mas eu entendo que esse texto também nos apresenta duas aplicações importantes. E que eu gostaria de compartilhar com vocês. A primeira aplicação é a completa e perfeita cura que o Senhor realiza. A completa e perfeita cura que o Senhor realiza. Começamos a perceber essas verdades com a cura da sogra de Pedro. A completa e perfeita cura que o Senhor realizou na vida dessa mulher. Cristo tomou aquela mulher enferma pela mão, é o que o texto nos diz. Ergueu-a do leito e imediatamente a febre a deixou. Entretanto, isso não foi tudo. Não foi tudo. Em seguida, nós vamos ver que um outro milagre, ainda maior, foi efetuado. Em seguida, nós lemos que a sogra de Pedro passou a servir a eles. No caso aqui da sogra de Pedro, a debilidade física, a prostração, que os estados febris geralmente impõem a todas as vítimas, foram prontamente removidas. Você já teve febre? Você sabe o quanto isso nos derruba. E até mesmo quando a gente está saindo do nosso estado febril, a gente não quer nada. Simplesmente ficar em casa deitado. Mas com essa mulher não foi assim. A mulher que tinha febre
não só foi curada num momento, como também foi fortalecida e capacitada a trabalhar. No mesmo instante, no mesmo momento. Nesse incidente de cura, podemos perceber aqui agora, queridos, um símbolo vivo de como Jesus Cristo cuida das almas enfermas pelo pecado. Nosso bendito Salvador não somente concede misericórdia e perdão, Ele também nos proporciona sua graça renovadora. É completo. Ele confere o poder de serem feitos filhos de Deus. Todos aqueles que o recebem como médico de suas almas, Ele confere isso. Jesus os purifica mediante o seu Espírito. E quando os que os lava em seu precioso sangue, e aqueles a quem Ele justifica, esses também Ele santifica. E também concede um novo coração, uma nova disposição. Quando Ele proporciona o perdão gratuito, queridos, o perdão gratuito dos nossos pecados passados, também outorga forças para servir a Ele. Quando Ele nos proporciona o perdão gratuito para os nossos pecados, Ele também nos proporciona força para o serviço. A alma enfermada pelo pecado não é meramente curada para então ser entregue a si mesma. Ela recebe um coração novo, um espírito reto, sendo capacitada a viver de um modo que agrada a Deus. Eu fico triste quando se lê esse texto e se foca apenas na cura dessa mulher. E se esquece do ponto importante do serviço dela. Ela serviu o Senhor. Ela foi renovada. O que fica de ensino para nós aqui, queridos, nesse primeiro ponto? Não se desanime. Não tenha medo do serviço a Deus. Não tenha medo. Jesus é um Salvador todo-poderoso que jamais se esquece daqueles que se entregam aos seus cuidados. Jamais. Ele jamais se esquece. Uma vez que foram ressuscitados da morte do pecado por sua poderosa mão e que foram purificados em seu sangue precioso, continuarão a servir ao Senhor até o final. Até o final. Não desanime. Não desanime. Peça ao Senhor para renovar as forças em você, o vigor em você, para que Ele restaure a sua vida, para que Ele restaure o seu entusiasmo por Ele, pelo serviço a Ele, pela dedicação a Ele. Peça ao Senhor. É a primeira coisa que o texto nos mostra. A cura, a transformação, ela é completa e perfeita. É perfeita, é completa. Entenda isso. Renove as suas forças nisso. E a segunda coisa que nós percebemos é o sublime chamado para o servo do Senhor. O sublime chamado para o servo do Senhor. Esse que tem suas forças renovadas por Cristo, ele precisa ter a compreensão das características do seu chamado. Ele precisa ter. Dois pontos são importantes aqui: o servo e o serviço. Jesus apresenta duas características aqui: a característica do servo e a característica do serviço que esse servo presta. Aqui no nosso texto, o perfil daquele que serve precisa ser o de submissão e humildade. A primeira coisa que o Senhor Jesus mostra. Esse é o perfil do servo do Senhor: ser humilde, ser submisso. Ele foge dos espetáculos, ele foge dos aplausos e aponta para o sublime serviço, a verdade da mensagem. Esse é o servo do Senhor. E nós podemos destacar aqui, queridos, um enorme problema na igreja nos nossos dias.
Enorme problema. Talvez por se tratar aqui de uma história de exorcismo, ou próximo a um exorcismo, você já até pensa nas entrevistas com os demônios televisivas que a gente vê. Mas não é sobre isso também que eu estou falando. Não é sobre esse tipo de problema que às vezes nós como igreja percebemos, mas há algo que vai além e que por vezes, meu querido, encanta o seu coração. Por vezes encanta os seus olhos. Trocaram a simplicidade do serviço ao Senhor. Trocaram a simplicidade do evangelho pelos espetáculos. Mas o problema é que isso nos atrai. E atrai muito. A gente se vê preso a tudo isso. A gente se vê agarrado a tudo isso. O que nós olhamos molda quem nos tornamos. Aquilo que captura a nossa atenção, captura o nosso coração. Nós somos moldados pelo que nós olhamos, pelo que captura o nosso coração. Tem um escritor, eu gosto bastante dele. O nome dele é Tony Reinke. E Tony Reinke, em um de seus livros, A Guerra dos Espetáculos, ele traduz muito bem isso que nós acabamos de perceber nesse texto. Tony Reinke diz o seguinte: hoje, igrejas correm o risco de se tornarem agências de produção de espetáculo. Em vez de anunciar a glória do Cristo crucificado e ressurreto, muitas se veem tentadas a fabricar experiências visuais e emocionais para atrair frequentadores. Nesse processo, ele diz, o evangelho é obscurecido, trocado por efeitos visuais, performances e um marketing que promete emoções em vez de transformação pela verdade. O problema dos espetáculos. E é o que muitas das vezes nós buscamos proporcionar. Aliás, não era isso que Naamã queria? Um espetáculo? Lembra da história de Naamã? Ele não se contentou com a simplicidade da ordem dada a ele. Ele queria um espetáculo. Não era isso que os profetas de Baal enfatizavam? Um grande espetáculo. Não era isso que boa parte das multidões que seguiam a Jesus se interessavam? Espetáculo, cura, pão, peixe e nada mais. Charles Spurgeon, ele foi profético quando ele disse: virá o tempo em que, ao invés de pastores alimentando ovelhas, teremos palhaços entretendo bodes. Virá o tempo. Aliás, parece que o tempo chegou. Com tantos absurdos. Of the king, the power. Absurdos e absurdos. Jesus nos mostra que o evangelho é o da cruz. O testemunho deve ser do todo de Cristo. Do todo. Isso nos mostra que aquilo que realmente muda o coração humano, queridos, e em última análise obriga a pessoa a reconhecer e seguir Jesus, nunca pode vir de coerção ou de uma demonstração de poder milagroso. Jesus não aceitará a fidelidade exigida por espanto, fidelidade exigida por admiração. A fé de seus discípulos deve ser evocada por meio da humildade e, por fim, por meio do sofrimento. É o que o Evangelho nos ensina. Se alguém não receber Jesus dessa forma, não receberá em todo o seu poder e majestade. Não receberá. Por isso o Senhor Jesus, ele diz, olha, não é o momento. Ainda virá a cruz.
E após a cruz, aí nós temos o Senhor Jesus dizendo: agora vão e façam discípulos. Sejam minhas testemunhas. Espetáculos e multidões, elas vão se atrair mutuamente. Mutuamente. O desejo de encher auditórios pode corromper muitos líderes. Pode corromper líderes a priorizar o que impressiona externamente, em detrimento do que nutre internamente. E nós precisamos nos preocupar com aquilo que nutre. Mas aquilo que apenas impressiona os olhos dificilmente alimenta o coração. Dificilmente. Você talvez já foi naqueles restaurantes chiques, que eles colocam ali um prato maravilhoso diante de você. Mas é uma quantidadezinha de comida que você diz assim: chegar em casa eu vou precisar fazer um miojo para ver se tampa o buraco. Porque não matou minha fome. Encantou os meus olhos, mas não matou minha fome. A fé nasce e é sustentada pela palavra. Ela não é por shows, não é por espetáculo. O que sustenta a nossa fé é a palavra do Senhor. O que nos nutre espiritualmente é a palavra do Senhor. É a simplicidade do evangelho da cruz. Como Hayek vai dizer no seu livro, a igreja é chamada para mostrar a glória real, não para fabricar glórias artificiais. A cruz continua sendo um escândalo e uma loucura para o mundo. Se tentarmos suavizar esse escândalo com espetáculos humanos, ele diz, estaremos oferecendo migalhas em vez do pão da vida. É isso que nós fazemos. Quando nós trocamos a simplicidade do evangelho pelo espetáculo. Muitos ali queriam somente o espetáculo. Muitos serão exortados por Jesus depois. Olha, vocês só querem pão. Vocês só querem pão. O que nos nutre é o evangelho. O que nos nutre é a palavra. O servo do Senhor, ele não procura espetáculo. O servo do Senhor, ele procura ser uma testemunha fiel, que anuncia o todo do Cristo, o todo da obra redentora, o todo da mensagem da cruz, por escandalosa que ela seja. Mas ao mesmo tempo ela é gloriosa e poderosa. É isso que nós fazemos. Somos transformados para servir. Que Deus nos abençoe, queridos. Que Deus fortaleça você. E mais uma vez eu digo, não desanime. Não desanime. Busque renovar as suas forças no Senhor. Busque entender esta obra completa de Deus. E seja uma testemunha fiel. Seja um servo fiel ao Senhor. Como o texto aqui nos diz do profeta Isaías, o Senhor Jesus, aqui sendo apontado pelo profeta, ele diz, olha, parece que não está indo para frente as coisas. As pessoas me rejeitam. Mas ele fala sobre a aceitação do Pai. E que é o mais importante? É a glória do Deus Pai. É a aceitação do Deus Pai. É o mais importante. Que Deus te abençoe, meu querido, em nome do Senhor Jesus. Que Deus nos fortaleça como igreja dele, em nome do Senhor Jesus. Que sejamos transformados, mas transformados para servi-lo, em nome do Senhor Jesus. Amém? Vamos ficar de pé. Vamos orar nesse momento.